Paz do Senhor, irmãos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui e pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5 e 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor. Esse é um estudo sobre gratidão e, no mínimo, nós devemos começar agradecendo, em primeiro lugar, especialmente a Deus, pela oportunidade que nós temos de servi-lo, pastor Joel, porque confia em nós, embora nós sejamos tão pequenos, e os pastores, né, em geral, todos irmãos de jornada, que nós os conhecemos e aqueles que nos apoiam, oram por nós, nós temos certeza, recebemos mensagens de madrugada, muitas vezes estou orando por você, e se ele não quer mandar de madrugada para não me acordar, ele manda pela manhã, e eu recebo com muita gratidão essas mensagens, dizendo que tal e tal pessoa estão orando por nós, intercedendo por nós, e a nossa vida está em pé. E nós nos mantemos em pé, estudiosos da sua palavra, aprendendo, estando com os nossos ouvidos abertos, porque estes irmãos, a igreja em geral, está sempre atenta ao nosso nome. A igreja do Senhor que ora por nós e nos mantém firmes no caminho do Senhor. Já se vão mais de 15 anos de currículo doutrinário, parece que não, mas já deu 15,7. Fiz as contas ali agora, estudo 784, dividindo por 52, vocês vão chegar nesse número. E isso é uma bênção, porque nunca parou. Né? Tem um monte de projeto humano que começa, pontes, prédios, cidades inteiras, que são projetadas e elas ficam pelo meio do caminho. Mas o trabalho da obra do Senhor, em nenhum momento, às vezes até podemos pensar que houve uma decaída aqui, outra ali, mas quando nós vemos, o enrijecimento acontece de novo e a obra do Senhor vai sendo feita. O pastor Joel uma vez escreveu assim, que a gratidão nos mostra como nós somos abençoados. O estudo fala sobre gratidão. Eu gosto sempre de fazer brincadeiras com as palavras, né? E eu notei que gratidão é aumentativo, né? Gratidão, né? Termina com atil-ó, né? Não é gratidinho, é gratidão, né? É uma coisa grande, ela tem grande importância na nossa vida, né? Quanto mais nós agradecemos, mais nós percebemos as bênçãos de Deus que nós recebemos. Esse sentimento, ele precisa ser intencional, precisa vir de dentro do nosso coração. Ele tem que ser desejoso. Você tem que ter desejo de ser grato, assim como amar, né? Nós devemos buscar na memória tudo o que Deus e as pessoas já fizeram por nós. A gente nunca deve se esquecer de nenhuma palavra, de nenhum benefício financeiro que seja, benefício legal, qualquer coisa. Nós devemos sempre buscar na nossa memória essas coisas. Eu, quando ministrava aos pastores,
eu dizia assim que é como se nós tivéssemos um arquivo, aquelas caixinhas, né, de antigamente, que você ia no correio, e tinha aquelas paredes, ainda tem, algumas unidades ainda tem, aquelas paredes enormes, várias caixinhas, e você tinha a sua chave, ia lá e abria determinada caixinha. Mas a gratidão, ela deve ser executada de uma outra forma. Você deve ter a chave de todas essas caixinhas. E você deve abrir uma por uma. E você vai ver que em cada uma delas tem uma lembrança de alguma coisa benéfica que alguém fez por você. A gente não pode esquecer dos benefícios que os nossos pais fizeram, que os nossos irmãos sanguíneos fizeram por nós, que os nossos pastores fizeram. Todo o benefício deve ser reconhecido por nós. Devemos buscar na memória tudo o que Deus e as pessoas, especialmente Deus e as pessoas, já fizeram por nós. Jesus, então, nem se fala, né? Se a gente começar aqui a dissertar sobre os benefícios que Jesus já proporcionou para cada um de nós vamos passar a noite todinha aqui falando, vai chegar o Thanksgiving e nós vamos estar aqui ainda falando, né? Ao lembrarmos de algumas bênçãos, outras bênçãos, você lembra de uma e outras bênçãos começam a surgir, como se fosse uma cachoeira de lembranças, né? Muitas vezes elas nos emocionam, porque diante da bondade divina e do cuidado de Deus para conosco e das pessoas que nos cercam, isso vai alimentando a nossa alma e a nossa alegria, né? E especialmente a nossa esperança. Em algum momento do estudo, está escrito que a gente lembra-se dos benefícios das pessoas e isso nos traz alegria, isso nos traz contentamento. E eu disse esperança porque muitas vezes você está numa situação de perigo, numa situação de aperto, e por lembrar-se que algum dia você já esteve numa situação similar e alguém te ajudou, a esperança bate à sua porta. E você fica pensando assim, vou ficar tranquilo, porque daqui a pouco vai aparecer alguma coisa, alguma saída, ou de Deus, ou do pastor Alcir, ou do pastor Ismael, ou do pastor Bretas, estava ali agora, do pastor Bretas, enfim. Mas lembrar não basta, é preciso agradecer na prática. O que é agradecer na prática? É você falar, é você explicitar isso, é você demonstrar isso. Não guarde só para você. Nós devemos agradecer a Deus por meio da oração. É a forma que nós temos, é o acesso que nós temos. Qual é o acesso que nós temos? Eu não posso pegar um avião e ir até o céu. Eu não posso pegar um trem e tentar encontrar Deus aí, né, em alguma estação. Qual é o acesso que nós temos? É por meio da oração. A oração nos conduz ao lugar santo onde Deus está, e ali Ele nos ouve. As pessoas, nós devemos agradecer através de mensagens, através das lembranças em datas especiais, gestos de apoio, pois nós devemos cultivar um coração que reconhece continuamente até as bênçãos que nós não testemunhamos. Por exemplo, eu não estava vivo em 1621, né? Mas eu leio que uns tais de pilgrims vieram lá da Inglaterra, chegaram ali na região de Plymouth, em Massachusetts, encontraram ali uma tribo de índios chamada, está aí no seu estudo, Wampanoag, e essa colônia foi um assentamento fundado por peregrinos ingleses em 1620, no que hoje é Massachusetts, a região de Massachusetts, com o objetivo de buscar liberdade religiosa e preservar a sua identidade cultural, aquilo que eles faziam, que eles tinham vontade de fazer na Inglaterra, mas estavam sendo proibidos.
Os colonos, liderados por figuras como William Bradford, tem até uma cidade lá que chama Bradford, né? E Edward Winslow, enfrentaram dificuldades, especialmente no primeiro inverno. Eles chegaram em março, abril, alguma coisa assim, e naquele primeiro inverno já bateu a neve pesada lá, e o que a gente vai fazer, né? A gente precisa plantar, precisamos plantar para comer, tem que ter raiz aqui, né? Para a gente se alimentar. E eles aprenderam a sobreviver com a ajuda da tribo nativa. Essa tribo ajudou-os. A relação com esses nativos levou à celebração, um ano depois, por isso eu disse 1621, né, porque eles chegaram em 1620, levou à celebração do primeiro dia de ação de graças, porque foi o reconhecimento pela bênção de Deus durante aquele ano. Eles conseguiram aprender a cultivar a terra, etc. e tal, com esses índios, e chegaram num bom porto, que é a colheita. E essa colheita foi celebrada, e eles instituíram, então, o dia de ação de graças. Por isso que eu disse assim, que tem bênção que a gente não estava presente, mas ela redundou em bênção futura para nós. Eles cumpriram, então, um mandado divino, que é aos Colossenses, né, que, como Paulo escreveu, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, reine em vossos corações e sede agradecidos. É como se a igreja é o corpo, ela recebe a paz de Deus e redunda isso em gratidão, né? Portanto, nós temos paz e comunhão. A expressão gratidão é dívida que não prescreve, significa que o reconhecimento por quem nos ajudou, especialmente em momentos difíceis, deve ser mantido e sempre demonstrado. Não é uma dívida financeira. A dívida financeira você pagou, está livre, né? Está quites, né? Só tem que pagar uma outra taxinha lá no Serasa para tirar o seu nome de lá, para não ficar pendurado, né? Às vezes nem precisa, já é automático. Mas a gratidão não é isso. Você não fez uma vez e está pago. Você tem que estar o tempo todo lembrando do benefício que aquele irmão fez. Que coisa, né? Deus do céu. O tempo todo, não pode esquecer, né? Não pode declarar somente uma vez. Significa, então, que o reconhecimento por quem nos ajudou, especialmente em momentos difíceis, deve ser mantido e demonstrado sempre. Não é uma dívida financeira, como eu disse, que ela paga, prescreve, mas um vínculo permanente de lealdade e apreço para com o outro, que não se desfaz e nem pode ser esquecido com o tempo. Gesto de ingratidão não deve nos tornar insensíveis. Não devemos deixar de ajudar alguém por medo de que essa pessoa seja ingrata conosco. Tem gente que pensa assim, meu Deus, será que vale a pena ajudar esse sujeito? Não sei, né? Ele tem fama de que é um ingrato, né? De que não reconhece. Isso deve ser rejeitado pelo cristão, pois pensar assim nos tornará apáticos. A indiferença enfraquece os relacionamentos. Ela cria distanciamento, quebra a confiança, e pode gerar depressão ou ansiedade, como já foi falado inúmeras vezes neste púlpito, tanto em quem é rejeitado, como em quem rejeita. Quem se fecha ao outro, também se fecha às alegrias e experiências do dia a dia. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós devemos enriquecer em toda beneficência. Esse é o versículo preferido do Claudinho, né? Quando ele fala sobre o dízimo. Isto é, em dar, pois por ela muitos darão graças a Deus. A beneficência, ela retorna, né? 2 Coríntios 9:11 diz assim, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que, através da nossa dádiva, muitos deem graças a Deus. Deus é louvado, engrandecido e adorado através do nosso dar, né? Da nossa dádiva. Mesmo que nem sempre nós sejamos recompensados pelas pessoas, a nossa esperança está em Deus, que prometeu ser o nosso galardoador. Se por
nossa bondade, alguém se volta para Deus, você faz um benefício para alguém, qualquer que seja, social ou não. E essa pessoa se volta para Deus, reconhecendo que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, mesmo que não seja um crente. Pode ser um ímpio. A nossa recompensa ainda será maior, porque virá diretamente de Deus. Por isso nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Conhece esse ditado? Então, fazer o bem sem olhar a quem. A ingratidão machuca o coração de Deus. A narrativa dos 10 leprosos destaca a importância da gratidão a Deus. Um dos leprosos reconheceu a sua cura como um favor divino. Não foi uma coisa, né? Ele percebeu que foi uma bondade de Jesus e ele quis fazer aquilo, que também fora concedido aos outros 9. Por isso, ele voltou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus. A Bíblia fala que ele voltou glorificando. Os 9 restantes, porém, revelam a ingratidão humana, lembrando-se de Deus apenas nos momentos difíceis. Além da cura física, o leproso agradecido recebeu também a salvação por meio da fé. A história evidencia que, como escreveu já o nosso pastor Joel num outro estudo, que há graça presente na gratidão e há erro contido na ingratidão. Se nós, que somos humanos, incomoda nós sermos ignorados quando nós agimos com bondade para alguém na terra, quanto mais Deus, que nos concede tantas bênçãos vindas do alto diariamente. Ele cuida de nós com atenção, com carinho, em cada momento, e sempre continuará cuidando dos salvos na eternidade. Tem casa para você, tem mansão, nem casa não é mansão para você. Tem presença de Deus, tem ruas de ouro, tem muro de cristal, etc. Né? Monte de coisa. O exemplo de que Deus, deixado na Bíblia, de que Deus cuida dos seus servos até depois da morte, é o exemplo de Lázaro, não é verdade? Um exemplo tão bonito, aquele acontecimento em Lucas 16 e 25. Contentando-se com o que Deus nos concede, Abraão saiu do Egito com seu sobrinho Ló. Eles enfrentaram conflitos entre seus pastores, tal, e para evitar uma contenda maior, Abraão propôs a Ló que ele escolhesse, né, se colocou lá diante de uma colina, escolhe a região que você quer habitar. E Ló optou pela terra bonita, fértil, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas acabou perdendo tudo quando aquela terra foi destruída. Abraão, porém, foi abençoado por Deus, que lhe prometeu a terra onde ele permaneceu. O episódio mostra que a ganância, a reserva, a apropriação conduzem à perda, enquanto a generosidade, a bondade, o dar-se, como as demonstradas por Abraão, trazem a verdadeira bênção. Interessante é observar que até o próprio Jesus, olha que coisa interessante, isso aqui foi durante uma oração aí que Jesus mostrou isso para a gente. Que o próprio Jesus foi abençoado pelo Pai. Uma vez Jesus orou assim, agradecendo a Deus pelo presente que Ele lhe dera, que Deus lhe dera. João 17, 6-9, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora eles têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. A bênção sempre vem de Deus. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Jesus reconhecendo o tempo todo, né, que nada era dele, tudo ele recebeu do Pai. E eles, vocês, a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti, Jesus dizendo. E creram que me enviaste, Jesus dizendo. Eu rogo, falando agora com o Pai, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
são teus, não eram teus, são teus. Deus deu a ele tomou a responsabilidade, mas ele continua reconhecendo que esses filhos são do Pai. Lindo isso, né, irmãos? Gratidão é uma virtude elevada. A gratidão é uma virtude elevada porque nos leva a reconhecer o valor da vida e das pessoas, em vez de nós focarmos apenas naquilo que nos falta. Exemplos como, por exemplo, o rei Luís XIV, ele era insatisfeito com a sua altura, muito baixinho e tal, magrinho, baixinho. E ele chamou um pessoal lá que era sapateiro, né? Falou assim, ó, põe um saltinho aí nesse sapatinho aí para eu poder ficar um pouquinho mais alto, né? Pelo menos na altura aí dos meus súditos, né? E já tinha até uma história aí, né, que eu li, que tinha uns açougueiros egípcios que usavam, né, um sapato com salto, porque eles cortavam a carne naqueles balcões lá no Egito e o chão ficava enlameado de gordura. Então, para não escorregar e para ficar numa plataforma um pouco mais alta, eles usavam, assim como não sei se é o japonês ou o chinês, que tem aqueles chinelos que tem duas tabuinhas, né? Parece que é para colher arroz, uma coisa assim, né? Tem duas tabuinhas assim em pé, aqui embaixo, outra aqui, para ficar um pouco mais alto assim, para não molhar o pé. E aí, o consumismo moderno, né? É como se fosse um tamanco. O consumismo moderno reforça essa insatisfação, estimulando o desejo por novidades e ostentação. Ó, quem tem um carro sempre quer uma coisinha a mais no carro, né? Sempre quer uma tecnologia a mais, né? Modelos de carros simples e suficientes são projetados todos os dias. Todo dia tem coisa nova. Porém, a exigência do consumidor sonha sempre com adições tecnológicas e estéticas. Se não tecnológica, pelo menos estética, né? Aquele spoiler, aquele aerofólio, etc. Grandão, assim, tem uns desse tamanho. Logo, são lançados modelos usando exatamente a mesma base. É o mesmo carro básico, mas que apresentam complementos que elevam os preços e traduzem um aspecto de ostentação. Tudo isso é consumismo, né? Não é pecado, né? Mas é consumismo, né? Essa busca constante impede o reconhecimento daquilo que nós já possuímos. É aqui que é a pegada, né? A gratidão, ao contrário, nos ensina a valorizar desde as coisas mais simples e incompráveis. Fui ver se tinha essa palavra, né? Porque falei, vou falar besteira, né? Incompráveis, como, por exemplo, coisa que você não pode comprar, não adianta dinheiro. Respiração, convivência, estar saudável, receber gesto de cuidado até, né? Tem gente que paga aí os cares da vida, né? Os velhinhos tal, e recebe cuidado através do pagamento, né? Mas não é o caso, né? Os nossos caring groups, né? Ninguém precisa me pagar para eu tomar conta dos meus 5 irmãos que estão ali, né, na minha listinha, né, pastor Reinaldo? Até as pequenas facilidades do dia a dia, como um bom dia, uma mensagem de felicitação ou não, isso nos ajuda a enxergar o bem presente na nossa rotina. Então, por isso, a gratidão é uma virtude elevada. A gratidão chama-nos à humildade. Olha que interessante. Gratidão nos conduz à humildade, mostrando que nós dependemos sempre um dos outros. Então, você tem que ser humilde, né? Porque senão você não vai entender isso aqui. Ela fortalece os nossos vínculos, pois ao reconhecer o valor das pessoas ao nosso redor, nós criamos confiança, afeto, reciprocidade, elos que nos prendem aos amigos e aos nossos irmãos. Além disso, a gratidão traz tranquilidade nos tempos difíceis. Já falamos de outra forma, mas é a mesma coisa, né? Isto é, descanso, alimentando a esperança de que nós vamos ser amparados se um dia a gente precisar, né? Tem um texto do pastor Joel, aí, que fala assim, ele escreveu certa vez, eu vou ler.
Glórias a Deus pelo mês de novembro, no qual dispensamos mais atenção à gratidão. Temos amanhecido cada dia desse mês com um profundo sentimento de gratidão a Deus, não somente pelo muito que Ele tem feito, mas principalmente por quem Ele é. Ao nosso Senhor Jesus Cristo, autor da nossa vida e salvação, aquele que dá a vida de verdade, aquele grande e fiel amigo, ao doce Espírito Santo, a pessoa que mais nós admiramos na terra. Ele está aqui entre nós, escreveu o pastor Joel entre parênteses, mostrando que ele falou do Espírito Santo e disse, ele está aqui entre nós, porque Jesus o enviou para ser o nosso Consolador, por sua simplicidade e discrição, sempre exaltando a Cristo, falando do Espírito Santo. Porém, uma das coisas mais lindas do mês da gratidão é reconhecer os benefícios que recebemos de Deus através dos irmãos e de outros que Ele coloca no nosso caminho. Pastor Joel sempre agradece aqui por todas as coisinhas, né? Os presentinhos dele. Eu estava orando hoje à tarde e agora, durante o culto, no início do culto, e pensando nas coisas. Eu fico olhando assim, às vezes eu falo, mas isso aqui eu ganhei, aquilo ali eu ganhei, aquilo ali eu ganhei. Não importa que é do seu filho. Deus tocou no coração e, né, deu, né? E aquilo lá eu ganhei daquele irmão, e essa gravata aqui eu ganhei do irmão também. E assim por diante, né? Ele coloca, essas pessoas que ele coloca no nosso caminho. É gostoso ser grato porque alguém sorriu para a gente, gentilmente nos cumprimentou, porque alguém nos atendeu bem na loja, no mercado, porque o clima está ameno e gostoso, né? Aí não é ninguém fazendo, é Deus fazendo, né? Porque temos força para trabalhar até no mundo espiritual agir. Aqui eu não reescrevi, mas no seu estudo está escrito sobre o batismo, a intercessão pelo batismo com o Espírito Santo, expulsão de demônio, oração por cura divina, etc. E tal. É a ação no mundo espiritual. Tudo isso é benefício de Deus, que Ele nos dá. Ele concede a um, concede a outro, e etc. Pela vida dos nossos irmãos, pela igreja, pela sua vida. Gratidão é o melhor hábito. A gratidão é um hábito que deve ser cultivado como uma semente que, ao ser regada, cresce e passa a fazer parte natural do nosso ser. Assim como a raiz, o caule e as folhas da árvore são uma coisa só, a Bíblia, em Romanos, nos orienta a renovar a nossa mente e não nos conformarmos com os padrões do mundo, mostrando que os nossos hábitos devem refletir ou espelhar a nossa fé. Como cristãos, nós somos chamados a desenvolver atitudes que estejam de acordo com os ensinamentos de Jesus. Além da verdade, da decência, da espiritualidade, da devoção, da fé, a gratidão é de suma importância na vida do cristão. Não vos conformeis com este mundo, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma árvore nunca produz frutos para si mesma, mas para os outros. Quanto mais você retira fruto dela, mais ela produz. Desculpe. O voto à gratidão antecipada. Voto a Deus é uma expressão de gratidão, seja por bênçãos já recebidas ou por aquelas que a gente espera receber. Vários acontecimentos na Bíblia, né? De Ana, etc., né? Como exemplo. Votos de coisas que ela pediu, que as pessoas pediram e depois pagaram o voto, falando-o publicamente. Trata-se de uma promessa feita com devoção e confiança, demonstrando entrega a Deus enquanto se aguarda o atendimento de uma necessidade. No entanto, o voto não deve ser entendido como uma tentativa de barganha com Deus, mas como um gesto sincero de fé. Salmos 116, 14 diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora e na presença de todo o seu povo. Portanto, ele deve ser particular quando feito, mas deve também ser público quando você recebe. Conte a sua bênção, né? O hino fala, conta as bênçãos. Exemplos de homens e mulheres na Bíblia que demonstraram gratidão de forma inspiradora. Josué, Esther, Jonas, José, Bartimeu, Daniel. Por exemplo, Daniel manteve a sua prática de oração
e ação de graças, mesmo dentro da cova dos leões, mostrando que a oração, a devoção e a gratidão nos conectam à proteção divina. Daniel 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava, dava graças, está escrito em Daniel 6:10, portanto era agradecido, diante de Deus, como também antes costumava fazer. Esses exemplos dados que você tem no seu boletim, de uma maneira mais descrita, são exemplos que evidenciam que a gratidão bíblica se manifesta tanto na palavra quanto em ações de devoção e esforço pessoal. Primeiro exemplo, coragem. No segundo exemplo, de Esther, por exemplo, coragem e compromisso. Desprendimento ao dinheiro, a fé, o perdão, reconhecimento de autoridade, etc. Eu escrevi no boletim também que até os animais são gratos, né? Eles demonstram isso através de sentimentos os quais podemos interpretar como gratidão, especialmente cães, primatas, baleias e elefantes. E o fazem através de gestos de afeto, alegria, lealdade, expressando contentamento e não se esquecendo de quem os ajudou, especialmente os elefantes. Tem até um livro que fala, né, os elefantes não esquecem, né? Porque é verdadeiro isso e comprovado, né? Expressando contentamento e não se esquecendo de quem os ajudou. As pessoas tratam, especialmente os ingleses, que vão muito para a África, e anos depois voltam. E chegam lá e o bichinho corre para cima da pessoa. E enrola lá a tromba, né, reconhecendo. E as outras pessoas que não passaram por aquele evento, não acontece isso. Só aqueles que ela tratou. Então fica claro isso, né, que Deus deu essa pegada, né, até para os animais. A gratidão animal manifesta-se em comportamentos que refletem satisfação e afeto, mesmo que a forma como eles sentem ou demonstrem essa emoção seja expressa de uma maneira diferente da humana, porque eles não falam, né? Só o papagaio que fala. No céu, assim como na terra, há demonstração de gratidão. A Bíblia apresenta os anjos como exemplos de seres gratos e adoradores. Apocalipse 4:10, 10-11, diz que os 24 anciãos se prostram diante do trono, lançam as suas coroas e reconhecem a Deus como digno de glória, honra e poder por ter criado todas as coisas. Lembro se foi o irmão Paulo que orou sobre, na sua oração, falou sobre que a terra é o escabelo dos pés de Deus. Ele coloca os seus pés para descansar ali. Dá para dizer que um ser desse não criou todas as coisas? Não dá, né? Não dá para duvidar. Assim, adorar a Deus também é uma forma de expressar gratidão por seus feitos. Como que a gente pode exercitar essa máquina da gratidão? Perseverando, orando e velando. O que isso quer dizer? Descansando em Deus e sempre agradecendo. Colossenses diz assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Sendo agradecidos em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja sempre agradecido, em primeiro lugar a Deus, e depois àqueles que te fizeram o bem. 1 Tessalonicenses 5:18, nós já lemos, tudo dai graças. Colossenses 3:15, sede agradecidos, em inúmeros versículos. Se a gente for puxar aí uma pesquisa, a gente vai encontrar inúmeros versículos falando de gratidão na Bíblia. Na vida cotidiana, nós podemos exercitar a gratidão praticando pequenas ações com intencionalidade. Por exemplo, agradecer a Deus em oração antes das refeições, elogiar e reconhecer os esforços dos irmãos da igreja, escrever um diário de gratidão, envolver a família em momentos de oração e louvor, reforçando que cada ato, por menor que seja,
pode se tornar uma expressão concreta de amor e reconhecimento a Deus. Veja um exemplo de Davi exercitando e reconhecendo uma dádiva recebida e retribuindo com amor e agradecimento. Isso não está no estudo de vocês, mas vocês podem ler depois Samuel, 1 Samuel 30, do 21 ao 26. Está dizendo assim: "E chegando Davi aos 200 homens que de cansados estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens, não eram todos maus e nem filhos de Belial, alguns dentre os homens, que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que eles não foram conosco, esses 200 homens aí que estavam cansados, ficaram sentados aqui, nós não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vão. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus. Com o que nos deu o Senhor Deus, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja a vocês? Também será a parte daqueles que ficaram cuidando da bagagem aqui. Isso vai ser igualmente repartido. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o pôs por estatuto direito em Israel até o dia de hoje. Portanto, estabeleceu Davi ali a lei da divisão da presa, né? A paz do Senhor, irmãos, pastor. Se recebemos uma dádiva, um presente ou uma recompensa, não devemos reter o benefício desta, mas nós devemos compartilhar. Provérbios 11 e 24 diz assim: pastor, ele está entre nós, pede que continue. Continuaremos em nome de Jesus. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros que a retêm, que retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. A Bíblia que está falando isso, irmãos. Não é praga, não. A nossa conclusão diz assim: Jesus, o maior exemplo de gratidão. O hábito de agradecer estava presente em toda a vida de Jesus. Desde a infância, ele viveu em um contexto judaico que valorizava a gratidão. Quem trabalhou no meio de judeus sabe disso. Eles vão até os confins dos familiares. O sobrinho do sobrinho do sobrinho do primo, eles beneficiam. Às vezes você fala assim: mas o que essa menina... Eu trabalhava numa instituição que era dirigida por judeus e apareceu lá um dia uma menina para não fazer nada, né? Porque não tinha muita coisa que fazer no departamento que ela foi, né? Já tinha bastante gente lá. E depois a gente ficou sabendo que ela era sobrinha da tia, da prima, enfim, lá do dono do banco, né? Mas estava lá, né? Ficou lá recebendo seu salário para pagar a sua faculdade, se formou, depois, né, voou, né, na vida, né, com seu diploma e conseguiu o seu intento. Ajudados, né, pelos judeus, né, nossos amigos lá. O contexto judaico valorizava a gratidão e continuamente ensinava as pessoas, demonstrando humildade e confiança em Deus e também sendo grato. Ele agradeceu, por exemplo, em vários momentos. A mulher que ungiu seus pés, o leproso que retornou para agradecer-lhe. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu e orou. Antes da última ceia, agradeceu. Também elogiou a fé do centurião romano. Nós devemos agradecer tudo o que temos e somos, porque isso tudo vem de Deus, e a nossa gratidão deve ser sincera, consciente
e sem orgulho pessoal. Aí eu li isso aqui, eu falei, orgulho pessoal? Tem isso na Bíblia? Aí eu fui procurar. Aí tem uma passagem em Lucas 18:11 que diz assim: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens, que nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os meus dízimos de tudo. E o publicano lá no fundão, né, falava assim: tem misericórdia de Deus que sou de mim, Deus que sou um pecador. Então essa oração, ele orou, mas era uma oração orgulhosa, né? 1 Coríntios 4:7 diz assim: que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Olha que jogada de palavra, né? Que frase bonita e de bastante contexto para os nossos dias, né? As pessoas recebem, têm, ganham e não reconhecem que veio de alguma fonte, quer seja o seu salário, quer seja de qualquer forma, ou vinda diretamente das mãos de Deus. A maior expressão de gratidão é servir ao Senhor de coração, reconhecendo a sua obra na cruz e vivendo o cristianismo de forma prática, assim como Josué afirmou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24 e versículo 15. Devemos servir a Deus no sentido prático e espiritual, sempre intercedendo, cuidando e agradecendo os nossos irmãos. Jesus é um exemplo a ser seguido por todos os que buscam uma vida plena e significativa na terra. Deus abençoe vocês. Continue no seu caminho de gratidão, porque Ele leva a uma fonte que nunca seca. Em nome de Jesus, agradeço pela oportunidade, a vida do nosso pastor, mais uma vez, em nome de Jesus.